para o intervalo rapidinho, porque na volta da sua região ele está terminando por aqui. Você vai assistir agora as notícias locais. A gente volta a se encontrar amanhã, depois do Mais Você. Uma ótima tarde, se cuide, use máscara. Tchau, tchau. Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Seara. Presunto Seara 100% pernil e sabor surpreendente. Você. Bom dia, é quarta-feira, dia 7 de abril, e aí, tudo bem? Estou retornando das férias e te faço companhia no MS1 com muitas notícias importantes para compartilhar com vocês até o meio-dia. E desde o início da manhã, as nossas equipes já estão nas ruas, preparando todos os conteúdos. Oswaldo Nóbrega, Fabiana Arruda e Cláudia Geiger mostram pra gente os principais destaques dessa edição. Eu começo falando com Oswaldo Nóbrega. Bom dia para você, Oswaldo. Bom dia, Evelyn. Olha, essa madrugada bandidos tentaram furtar uma agência bancária na Avenida Coronel Antonino. 2 homens entraram nessa agência pelo forro, tiveram acesso ao corpo. Em gel, máscara nos seus funcionários. A polícia analisa imagens das câmeras de segurança para tentar identificar esses criminosos. Daqui a pouco os detalhes. Ação criminosa que aconteceu aqui em Campo Grande. Obrigada por enquanto, Oswaldo. Fabiana Arruda tem novidades sobre a celebração religiosa nesse período de pandemia. Outro assunto polêmico que tem provocado muita curiosidade também para os dois lados, Fabiano? Bom dia para você. Evelyn, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal analisa hoje, decide se libera cultos e missas presenciais aí durante a pandemia. No último sábado houve uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal liberando essas atividades, mas hoje isso volta à pauta e tem 2 lados bem distintos nessa discussão. Um deles acredita que é uma atividade essencial que não pode parar, principalmente nesse tempo. O outro lado, que esses eventos, que essas atividades religiosas podem aumentar o risco de contaminação por novo coronavírus. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Combinado, Fabiano. E como está o esquema de vacinação hoje em Campo Grande? Cláudia Geiger, bom dia para você. Oi, Evelyn, bom dia, bem-vinda. Olha, hoje é a vacinação para a segunda dose. Para aquelas pessoas que já receberam a primeira dose, eu estou aqui no drive-thru, olha só o tamanho dessa fila. Só para as pessoas que estão nos assistindo. Quem tomou a primeira dose da vacina Coronavac nos dias 10 a 17 de março ou estão com a segunda dose já agendada entre os dias 7 e 14 de abril, podem sim ser vacinados hoje, por isso que a gente está vendo tanta gente aqui esperando para tomar a segunda dose, Evelyn. Obrigada, Cláudia. Graciela Andrade também já chegou por aqui. O assunto dela também é a vacinação. Ela fala sobre um novo drive-thru que começou a funcionar aqui em Campo Grande, como antecipamos ontem aqui na MS1. Forge, tá? E você não sabe se você... Oi, Evelyn, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, desde cedo o movimento por aqui é grande, viu? Muita gente aqui na fila também aguardando para tomar a segunda dose da vacina. Esse novo ponto de vacinação está funcionando no Centro de Exposições Albano Franco, que fica na Avenida Mato Grosso, e é bem parecido com o drive-thru do Parque Ayrton Senna. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho mais como é que está funcionando por aqui, todos os detalhes. Evelyn. Obrigada, viu? E olha, tem mais emoção no MS1 também. Vamos contar a história que está por trás desses desenhos aí, desse desenho na verdade. Homenagem aos profissionais de saúde que têm sido verdadeiros heróis. O MS1 está no ar com esses e outros destaques. Vamos dizer, o peixe morre pela boca. 10 horas e 53 minutinhos, a gente já começa falando sobre as notícias policiais. Essa madrugada vocês viram que bandidos tentaram arrombar o cofre de uma agência bancária na Avenida Coronel Antonino, aqui em Campo Grande. Oswaldo Nóbrega está acompanhando toda a movimentação da polícia para tentar encontrar os suspeitos, né, Oswaldo?
É isso, Evelyn. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa tentativa de furto só foi percebida logo cedo pelos funcionários quando eles chegaram para trabalhar. Segundo a polícia, 2 homens, eles entraram nessa agência bancária pelo forro, eles cortaram o alarme, o sistema de câmeras de segurança, tiveram acesso ao cofre principal e começaram a arrombar. Só que eles não conseguiram abrir esse cofre, que é bem resistente. Então eles fugiram sem levar nada. A polícia agora analisa as imagens das câmeras de segurança, até onde as imagens, as câmeras gravaram, para tentar identificar os criminosos. É bem provável que mais bandidos deram apoio, deram suporte nessa tentativa. Imagens das câmeras de segurança do comércio para tentar descobrir e identificar esses outros prováveis criminosos. A gente vai conversar com o delegado Fábio Peró, que foi acionado, que atendeu essa ocorrência na Avenida Coronel Antonino. Segundo ele, essa quadrilha que tentou furtar esse banco, Evelyn, não é especializada no assunto não, viu? Isso pelo modo de agir. Vamos ouvir o que disse o delegado. Realmente tiveram acesso ao interior da agência, entraram pelo forro, mas felizmente não conseguiram levar nenhum numerário do banco. Pela imagem que nós já vimos ali, que eles estão salvando, eles estavam de luva. Aparece 2 elementos dentro do interior da agência e forçaram o cofre principal da agência, né? Mas não conseguiram abrir em razão de ser um cofre antigo, muito forte, muito resistente. A nossa equipe de investigação vai começar a correr as externas dos comércios próximos também, para ver se a gente consegue identificar veículo e outros envolvidos com a ação. Eles cortaram o alarme e cortaram as câmeras também depois que eles entraram, né? Então a gente tem a imagem até o momento que eles têm acesso à central de câmeras. Evelyn, o delegado Fábio Peró disse que os bandidos não mexeram nos caixas eletrônicos e ficou o dinheiro dentro do cofre que eles tentaram arrombar. E para tentar retirar esse dinheiro aí, vai ser preciso terminar o arrombamento. Vai ter que arrombar esse cofre para retirar esses valores. A polícia não divulgou quanto tinha dentro desse cofre aí que os bandidos queriam arrombar para levar o dinheiro. Então a polícia, o Garras, investiga esse caso aí, essa tentativa de furto à agência bancária no bairro, na Avenida Coronel Antonino. Eu volto com você. Pois é, nenhum dinheiro, né? Nenhum valor foi levado, mas o crime de fato aconteceu, a polícia já está investigando e a gente imagina que seja uma quadrilha grande, né? Ninguém faria isso sozinho, né? Vamos continuar falando da vacinação aqui em Campo Grande, porque hoje os locais estão antecipando a data da segunda dose para um público específico, tá? Então, para não ter confusão, Cláudia Geiger está ao vivo ali no local de imunização e traz todos esses detalhes pra gente. Só para reforçar então, Cláudia, quem é que pode se imunizar hoje? Evelyn, então, hoje é dia de tomar a segunda dose. Não é um público específico por faixa etária, como a gente vem falando todos os dias. São aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da Coronavac, principalmente aquelas pessoas, olha, que se vacinaram entre os dias 10 e 17 de março, tem que tomar a segunda dose, e aquelas pessoas que tomaram e estão com um cartãozinho marcado ali que a segunda dose tem que ser aplicada entre 7 e 14 de abril, já podem se antecipar e vir aqui para o drive-thru ou em algum outro ponto de vacinação da cidade. Eu vou mostrar para vocês como é que está o movimento. Olha, tem fila de carro, muita gente vindo aqui para fazer essa segunda dose. É muito importante que essa segunda dose seja aplicada por causa do reforço, porque a gente vem sempre falando que os especialistas explicam que a primeira dose ela estimula o sistema imunológico da pessoa a produzir um anticorpo para combater o novo coronavírus. Essa segunda dose reforça esse organismo, reforça esse sistema imunológico da gente. Por isso que não pode deixar de tomar essa segunda dose. Agora, atenção, a gente vê ali as pessoas dando tchau, felizes da vida. Essa vacinação de segunda dose é só para quem já estava lá inscrito, já tomou a sua primeira dose. Não adianta sair correndo para fazer uma segunda repescagem, né? Como a gente falou daquelas vacinas remanescentes nos postos, agora já não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque não é hoje o dia de vacinar a primeira dose em toda a cidade. Então é importante que as pessoas olhem o seu cartão
AstraZeneca, ela tem um espaço de espera muito maior, chega a ser até 3 meses, então é importante você conferir para ver se está na sua vez. São 50 pontos de vacinação em Campo Grande, eu vou pedir o Ariovaldo Dantas para mostrar. Tem fila, mas está indo rapidinho, viu, Evelyn? Todo mundo se vacinando rapidamente, sem esperar muito. Pois é, Cláudia, movimentação intensa no Parque Ayrton Senna e no bairro Aerorancho, em Campo Grande. Confesso que, claro, né, o motorista, o passageiro, o paciente, acaba tendo que ter um pouquinho de paciência, mas essa imagem da movimentação nos alegra. Por quê? Porque tem muita gente indo receber a segunda dose da vacina, da Coronavac, como é o caso de hoje. Isso é muito importante para a nossa batalha contra o novo coronavírus. Vocês viram que o Parque Ayrton Senna está movimentado, a Graciela Andrade está em outro ponto. Graciela Andrade, olha só a felicidade da senhora chegando para tomar a segunda dose da vacina, acompanhada provavelmente ali da filha. Uma emoção para as duas, né? Eu sei que tem muita gente em casa querendo viver esse momento também. Não sei se a Cláudia quer voltar ao vivo com a gente. É linda ela, Evelyn. Ela tá aqui, eu tô parada longinha. Ela falou que já tomou a segunda dose. Só fala o nome da senhora pra mim. Não dá pra gente ouvir, nós estamos de máscara, mas ela tá com a filha ali, feliz da vida, fazendo ali, ó, um cartãozinho. É o que a gente tá vendo nas pessoas aqui, Evelyn. Um olhinho brilhando, um sorriso embaixo da máscara, felizes da vida, porque estão tomando a segunda dose. E eu falei pra ela aqui que eu tô esperando a minha vez, quem sabe, né? A nossa, né, Evelyn? Sim, a alegria que ela está sentindo, eu sei que tem muita gente que também sentiu, que ainda não tomou paciência. Creio que vai chegar a nossa vez logo, logo. Agora sim, Graciela Andrade está em outro ponto aqui de Campo Grande, mais um ponto estratégico, né? A abertura de um novo drive-thru na capital. Por aí, como está a movimentação, hein, Graça? Mostra pra gente ao vivo. Eu estou aqui de novo para convidar a vocês para assistir mais um programa muito bacana. Mas vamos fazer uma brincadeira? Depois do programa, pega um papel, um lápis e vamos escrever as palavras que vocês aprenderam com a pronúncia. Eu já comecei. Agora vou escrever outras palavras e fazer uma coleção de palavras que eu sei escrever, que eu aprendi a escrever. Mas antes, fica aí para assistir o programa de hoje. Vamos lá? Da sua casa. Olá, criançada, tudo bem? Eu sou a Lina e mais uma vez, sabe o que vai acontecer? Isso mesmo, eu vou entrar aí na sua casa para a gente aprender muita coisa nova e legal. Então, chama o pessoal aí de casa para assistir o programa todinho com você, combinado? Bom, você já deve ter percebido que no nosso programa nós aprendemos a fazer muitas coisas usando as nossas diferentes habilidades. Aliás, a habilidade é a capacidade de fazer alguma coisa. Pense um pouco, quais habilidades você tem e quais você gostaria de aprender? Você sabia que quanto mais você treina uma habilidade, melhor será a sua capacidade de fazer algo, por exemplo. Você tem a habilidade que eu não tenho muito bem, que é de andar de bicicleta. Eu acho um pouco difícil andar de bicicleta. Para andar de bicicleta é preciso ter uma habilidade especial. Será que você sabe que habilidade é essa? Isso mesmo, para andar de bicicleta é preciso ter equilíbrio. Você já olhar que é muito difícil ficar em cima da bicicleta com os pés e só nos pedais, sem que ela esteja em movimento? Para isso, eu tive que treinar com aquelas rodinhas atrás. Bom, também existe uma outra habilidade diferente, que é de tocar um instrumento. Para tocar. Aqui no Albano Franco são 8 postos
postos de vacinação, a estrutura foi montada de maneira que as medidas de biossegurança sejam respeitadas e que o atendimento ocorra de forma rápida. A capacidade é para vacinar 2.000 pessoas por dia, mas a escolha do Centro de Convenções como novo ponto de vacinação é justamente porque o espaço é amplo e essa capacidade de atendimentos por dia pode ser ampliada. Criando esses pontos maiores, garantir maior celeridade no processo de vacinação, porque a gente tem mais pontos, né, de vacinação, com maior número de equipe, e assim o processo torna-se mais rápido. E já pensando lá na frente, quando a gente tiver realmente um público maior para a gente vacinar, então esses locais amplos, como o Parque Ayrton Senna, o Albano Franco, que a gente está inaugurando hoje, o Guanandizão, eles conseguem acomodar o maior número de pessoas. Com o número de doses reduzido, nesta quarta-feira, a Prefeitura optou por não abrir novos públicos para a aplicação da vacina. Serão imunizados apenas idosos, trabalhadores da saúde e demais pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 10 e 17 de março. A gente está antecipando esse calendário. Então ela pode ser feita no intervalo entre 14 e 28 dias, então por isso que a gente já está antecipando o calendário da semana que vem da segunda dose para esse público, só que é somente para as pessoas que estão com a data ali marcada da primeira dose entre os dias 10 e 17 de março. Então quem tomou a vacina dia 18, dia 19 de março, ainda não está aberto o calendário para elas, tá? Depois da segunda dose, Dona Josefina diz que a sensação é de gratidão e alívio. Mas vou continuar tomando os mesmos cuidados, todos os cuidados possíveis, né? Do jeito que tem que ser, né? Já já a gente traz os números atualizados da pandemia em Mato Grosso do Sul, mas falando de todo o país, já foram mais de 4.000 mortes, 4.200 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19 aqui no Brasil. E a gente segue com o foco na imunização contra a Covid, porque a Câmara Federal aprovou aquele projeto de comprar a vacinas, o projeto, na verdade, que permite que empresas possam comprar a vacina para acelerar esse processo de imunização, né, Fabiano Arruda? Notícia importante também, explica pra gente. Pois é, Evelyn, a Câmara Federal aprovou o texto base desse projeto que autoriza empresas a comprarem vacinas e imunizar os seus funcionários. Esse texto base foi aprovado, os deputados começaram a analisar os destaques ontem, que são pequenas propostas de mudanças nesse texto, mas isso não foi possível concluir ontem, por isso esse texto volta a ser analisado com cerca de 10 destaques hoje na Câmara Federal e, caso aprovado, ele segue ainda para o Senado. Mas do que se trata? A lei que autoriza a iniciativa privada a comprar as vacinas foi aprovada há cerca de um mês. E a regra atual diz o seguinte: a empresa pode até comprar, mas ela tem que doar todo o estoque para o SUS. O texto base aprovado ontem na Câmara... metade desse estoque para o SUS. Essa é a grande novidade, é o que mais interessa nesse momento acompanhar. O dos deputados federais de Mato Grosso do Sul, que votaram na aprovação desse projeto do texto base de ontem, a gente tem aqui como eles se portaram aí nessa votação. Beto Pereira, Bia Cavassi e Rose Modesto, do PSDB, além de Fábio Tradi, Luiz Ovando e Loester Trutes, do PSL, 6 deputados então de Mato Grosso do Sul votaram a favor do projeto. Dagoberto Nogueira, do PDT, e Vander Lobé, do PT, votaram contra o projeto. Então, são duas linhas bastante distintas. Alguns deputados acreditam que essa autorização para as empresas comprarem as vacinas pode acabar prejudicando o Plano Nacional de Imunização e até os grupos prioritários. Do outro lado, muitos parlamentares acreditam que isso pode ajudar a acelerar a imunização e, consequentemente, aí os funcionários dessas empresas que pelo projeto serão vacinados de graça. A gente segue de olho na tramitação desse texto lá na Câmara também. Evelyn. De fato, uma coisa não pode atrapalhar outra, né? O ideal seria que as duas caminhassem juntas para melhorar esse índice de imunização. Obrigada, Fabiano. Continua atualizando essa informação pra gente. São 11 horas e 7 minutinhos, a gente continua falando de esperança, porque da redação Graziela Rezende traz uma história que ela compartilhou no GUMS e que merece ser
mostrada para muita gente, né, Grazi? Bom dia para você. Bom dia, Evelyn. Bom dia, pessoal de casa. É a gratidão tomando conta aí de um paciente que foi diagnosticado com Covid, só que durante o tratamento ele sentiu algumas dores na barriga e aí foi transferido para Santa Casa, saiu da UPA, foi para Santa Casa, devido à gravidade descobriram um câncer no estômago já em estágio avançado. Bem impactado aí com esse diagnóstico, ele chegou a... Era ou se tratar ou morrer. E aí no hospital ele recebeu muito carinho, era aquele bom dia, aquele gesto carinhoso da equipe médica, e ele então pegou uma caneta e um bloco de papel e começou a fazer caricaturas desses profissionais, né? Mas ele começou a fazer rascunhos e depois se tornaram desenhos, e desses desenhos vieram homenagens a cada uma das pessoas que tratou ele com toda essa gratidão. E aí uma notícia muito boa é que o Alexandre já recebeu alta médica, só que ele precisa retornar esporadicamente ao hospital, lógico, para fazer o tratamento de quimioterapia, radioterapia, mas ele ficou muito grato aí, todo mundo que recebeu esse gesto de carinho dele também ficou muito impactado, né? E uma coisa que também vale lembrar é que quem trata a Covid também não pode esquecer de verificar outras comorbidades, alguma possível doença que a pessoa tenha, né? Não se esquecer de sempre se cuidar. Pois é, tô vendo aqui que foi graças a esse atendimento contra a Covid que o Alexandre até pensou em fugir do hospital, que ele descobriu uma outra doença grave também e tá ali quietinho, se recuperando, desenhando e fazendo essa homenagem. Obrigada, Grazi. Sempre com boas histórias aqui pra gente. São 11h09. Olha, começaram a ser entregues hoje as chaves do residencial Armando Tibana, no bairro Paulo Coelho Machado, aqui em Campo Grande. Nós mostramos aqui no MS1 que as obras estavam quase prontas no começo do ano, mas os moradores ainda não tinham entrado nos apartamentos. Agora, vamos ver. Quase 4 anos de espera. Alexandre e a esposa finalmente receberam a chave do apartamento. E ele, que é cadeirante, teve a boa surpresa ao conferir a acessibilidade. Sua cadeira passa em tudo? Tudo. São 192 famílias que esperaram mais de 3 anos pela entrega dessas chaves. A Janaína e os filhos se encantaram com a casa nova. São 192 famílias que esperaram mais de 3 anos pela entrega dessas chaves. A Janaína e os filhos se encantaram com a casa nova. Depois de receber a chave, cada morador tem de fazer o pedido de ligação de energia e água. E só então as contas já chegarão com o nome do dono da casa. E as prestações aqui são de 10% do valor da renda total declarada pelos contemplados. Para conseguir uma casa aqui, as famílias teriam que ter uma renda máxima de R$ 1.800. 3.969 moradias só em Campo Grande, entregues. E muitas outras em execução, em construção. Isso mostra que quando você fortalece uma parceria, você consegue realizar sonhos como os sonhos que estamos realizando aqui dessas pessoas que hoje vão adentrar a sua casa própria. O residencial Armando Tibana teve atraso na obra e as datas de entrega foram remarcadas. Agora já está tudo pronto. Bacana, né? Os moradores serão chamados e terão hora marcada para assinar o contrato e receber a chave para evitar aglomeração. Mas finalmente terão casa nova agora. Primeira pausa do jornal e a seguir vamos falar sobre as celebrações religiosas. Hoje o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a liberação ou não da realização de cultos, missas e outras práticas religiosas de forma presencial durante a pandemia. E a despedida a um dos pracinhas de Mato Grosso do Sul. E aqui na tela, os nossos repórteres. Sabe por quê, gente? Porque hoje, dia 7 de abril, é dia do jornalista e outras práticas religiosas de forma presencial durante a pandemia. E a despedida a um dos pracinhas de Mato Grosso do Sul. E aqui na tela, os nossos repórteres. Sabe por quê, gente? Porque hoje, dia 7 de abril, é dia do jornalista. Alguns deles estão aqui com a gente. Olha, a Fabiana Arruda, junto com o João Carlos. João Carlos, que é um profissional exemplar aqui com a gente também. Eduardo de Almeida, repórter cinematográfico. Vocês nem veem esse pessoal, né? Hoje eles estão aparecendo por aqui. Graciela Andrade e ali a
Cláudia Geiger, ao lado do Ariovaldo Dantas, tá? São todos profissionais que nos representam nessa data tão importante. Todos nós não medimos esforços, né, para levar a informação aí para sua casa. Em meio à pandemia, estamos todos trabalhando, saindo de casa. Muito sobre Big Brother, tem espiadinha ao vivo, é muita coisa pra você assistir. E além disso, quem vai estar comigo é a Foquinha e o Rafael Infante. É logo depois do Jornal Hoje. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Amigão, tem como arrumar meu pneu? Tem, né? Mas com 10 reais não dá. Mas eu só tenho 10 reais. O que dá pra fazer então? Com 10 reais, você compra o MS Cap, concorre a dinheiro e é um Creta zerinho. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, os 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 giros de R$1.000. E no quarto sorteio, um Creta, isso mesmo, um Creta 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Marcos abre o coração pra Dora. Eu me sinto em família com você de um jeito que eu nunca senti com minha própria esposa. Será que só eu que vejo isso? Chega de tentar dissimular e disfarçar. Hoje, esconder a vida da gente. O plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar hoje uma posição definitiva a respeito da liberação ou não da realização de cultos, missas e outras práticas religiosas de forma presencial durante a pandemia. Fabiana Arruda está acompanhando esse assunto também. Pois é, Evelyn, assunto que vem gerando muita discussão desde o final de semana e hoje esse deve ser o primeiro item da pauta do Supremo Tribunal Federal e envolve um processo relatado pelo ministro Gilmar Mendes, que vai analisar, tem um processo aí sobre o governo de São Paulo. O que aconteceu lá em São Paulo? O PSD, o Partido Social Democrático, ele recorreu à Justiça questionando um decreto do governo de São Paulo que, entre outras medidas restritivas, proibiu aí a realização de cultos e missas presenciais. Gilmar Mendes rejeitou esse pedido e reforçou uma posição do plenário do Supremo Tribunal Federal, dizendo que estados e municípios têm competência no enfrentamento da pandemia. Esse posicionamento de Gilmar Mendes vai contra um posicionamento do colega dele, o ministro Nunes Marques, que no sábado liberou cultos e missas presenciais em todo o país. Ele atendeu um pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nunes Marques disse que simplesmente proibir essas atividades viola a razoabilidade e a proporcionalidade. A gente ouviu líderes religiosos sobre este assunto, um líder religioso da Igreja Católica, outro da Igreja Evangélica. Vamos ver o que eles disseram. A Igreja de Cristo está orando por todos os líderes desta nação. Prudência e muita prevenção são indispensáveis para evitar mais contágios, hospitalizações e óbitos. Por outro lado, vemos que é alarmante o número de transtornos mentais como de ansiedade, depressão e estresse. E cresce também a violência doméstica e o uso abusivo do álcool nos lares. Estamos vendo aumentar o número de suicídios desde a adolescência até a terceira idade. E agora temos uma epidemia internacional de suicídio infantil. Junte-se a isso a dor dos enlutados que precisam de consolo e conforto para suas almas. Seria possível fazer isso no online? Pergunte às pessoas que estão passando por tudo isso. Por isso cremos ser necessário atendimento e cultos presenciais. Tolher as pessoas desse direito é uma violência contra suas necessidades espirituais, psicológicas, e o resultado será mais gente doente e totalmente desorientada. Eu entendo e respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal, porém eu acredito que ele não resolve o problema. É necessário criar mecanismos de fiscalização e de controle para saber se as igrejas estão cumprindo com a legislação e com os decretos de biossegurança. Aqui no Santuário Estadual, seguimos os decretos à risca. O uso de álcool em gel, o distanciamento, o uso obrigatório de máscaras, tudo isso
juntos para salvaguardar os nossos devotos e as pessoas que participam das nossas celebrações e também das novenas. O arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, também comentou o assunto. Eu tenho dito sempre que eu não acredito que as nossas igrejas sejam o foco de contaminação. É possível alguém ser contaminado numa igreja? Claro que é possível ser contaminado na minha própria casa. Isso acho que todo mundo sabe. Mas existem pontos muito mais graves. Vejam os ônibus lotados. Agora eu vou dizer que nas nossas igrejas, onde a gente procura seguir as normas de biossegurança, com isolamento, com máscara, com álcool em gel, nós somos, dizia o Papa Francisco, verdadeiros hospitais de campanha. Quantas pessoas vêm até as igrejas justamente porque estão em crises existenciais tremendas, algumas inclusive com ideação suicida, ou estressadas, ou deprimidas, ou sofrendo o aumento da violência doméstica. Então nós também salvamos vidas. Então aquelas pessoas que dizem que nós não prestamos um serviço essencial à população conhecem a dimensão existencial da vida das pessoas. O que pesa nessa decisão hoje do Supremo Tribunal Federal é justamente uma própria decisão recente do Supremo, que disse que estados e municípios têm a competência de adotar medidas mais restritivas na pandemia, e a restrição ou a proibição de cultos e missas presenciais entra nesse rol de decisões que vêm sendo adotadas. Muito importante nesses tempos. Então a gente segue de olho também nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, e os detalhes, os resultados a gente vai trazer ao longo dos nossos próximos jornais. Só nos resta aguardar, e a gente tem acompanhado também enquanto as igrejas, os templos, né, têm se mobilizado para levar a palavra através da internet, né? Muitos locais nem tinham esse serviço, mas estão fazendo o possível para atender a população. E a gente segue então aguardando essa decisão. Obrigada, Fabiana. 11 horas e 19 minutinhos, hora do jornalismo comunitário com Alexandre Cabral, que está ali protegido na casa dele. Para onde você nos leva hoje, hein, Cabral? Bom dia para você. Bom dia, Evelyn, bom dia e bem-vinda de volta. Essas feiras não acabavam nunca e eu já estava com saudade, mas já vou te responder. Vamos para o Jardim Seminário. Lá no Jardim Seminário tem uma rua, bem no finalzinho, perto lá do córrego, tem uma rua chamada Pedro Américo. Essa rua, ela não está asfaltada. Os moradores estão reclamando há muitos anos, eles reclamam há muitos anos que ali virou um lixão. Além do lixão, tem a reclamação deles dessa rua Pedro Américo não ser aberta, a rua não está feita ali, né? E essa é uma reclamação deles. E aí eles mandaram um vídeo pra gente, pra ver o que dá pra ser feito. Confere aí. Olha, aqui é a rua Pedro Américo, subindo Ernesto Gaiso. Aqui era para ser uma rua e não tem a rua. Estão asfaltando a Laureana, a rua de cima, e não abriram a Pedro Américo. E os lotes tem duas frentes. Essa que está o mato, uma quadra de duas frentes. Agora eles estão abrindo aqui só a frente. E tem o problema do lixão também, que o pessoal esqueceu de falar, mas está bem feio lá, porque eles me ligaram e falaram que a situação não está boa lá de um lixão que se formou lá. É o seguinte, a gente mandou essa reivindicação aí para a prefeitura e a resposta foi a seguinte: a rua Pedro Américo é asfaltada, compreendendo a rua Anápolis com a Avenida Mascarenhas de Moraes. Sobre os terrenos baldios, a prefeitura destaca que será encaminhada a fiscalização no local para vistoria e, se constatar de irregularidades, os proprietários serão notificados para a limpeza dos seus imóveis. As denúncias, a gente sempre fala aqui, é pelo 156, e a Semadur também vai mandar fiscais essa semana para fazer um levantamento do problema. Já sobre a abertura da Pedro Américo, a prefeitura não se pronunciou, Evelyn. Vai ficar por enquanto, mas tem que tirar o lixão. Agora vamos ver então o prazo, né? O tempo para que a prefeitura vai levar para de fato limpar, pelo menos ali, melhorar a situação para os moradores. Obrigada, Cabral.
São 11h22, foi enterrado ontem no cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande, o corpo de Antônio Fermiano. Ele foi soldado da Força Expedicionária Brasileira, lutou na Segunda Guerra Mundial. O pracinha, gente, morreu de causas naturais. Nós mostramos a história do veterano no MS1 em outubro do ano passado. Ele conversou com a repórter Cláudia Geiger e contou sobre o combate na Itália. Seu Antônio tinha 98 anos. No último aniversário, ganhou homenagens da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, com direito a bolo e a banda de música. Seu Antônio entrou no Exército em Campo Grande e, com o início da Segunda Guerra Mundial, integrou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Embarcou para a Itália em novembro de 1944. Em abril do ano seguinte, foi ferido. Pela superação, ganhou a medalha Sangue do Brasil. A chuva de morteiro, canhão, metralhadora. Depois da guerra, Antônio Fermiano foi bombeiro no estado de São Paulo. Entrou para a reserva da PM em 1970 como primeiro tenente e voltou a viver em Campo Grande ao lado da família. O Antônio Fermiano deixa esposa, 8 filhos, 8 netos e 3 bisnetos. Ficam aqui os nossos sentimentos a toda a família e agradecimento também ao seu Antônio. Tem mais uma pausa no MS1, mas antes disso, mais uma homenagem aos nossos jornalistas, porque hoje é dia 7 de abril, dia do jornalista. Está aqui Alexandre Cabral, que é peça fundamental no nosso jornalismo comunitário, que todos os dias conversa com quem está em casa, recebe os pedidos, as reclamações e, mais do que isso, vai em busca das respostas, né? Parabéns para você, Cabral. Oswaldo Nóbrega, a gente tem um trabalho brilhante também. Ele é responsável pelas notícias policiais. Ao lado dele está ali o nosso colega também. Gente, eu voltei de férias, eu tô assim, o Robinho. E aqui embaixo, na redação, Graziela, que vocês veem aqui com a gente do GUMS, todos os nossos colegas do GUMS, os nossos produtores, chefia de reportagem, tem muita gente envolvida para levar a melhor notícia para vocês. São 11h24, já MS1 está de volta com outras notícias. Fiquei com mais imagens dessa galera aí, que nem sempre aparece, mas tem o nosso reconhecimento. Que Gisele Bündchen de parar o trânsito, a gente já sabia. Obrigada. Só não dava para imaginar que ela faria esse estrago todo. Siga aquele carro, não tem que se preocupar com limite de velocidade, faróis, nada, tá comigo. Caramba! Plantão BBB na sessão da tarde. Começou a promoção Festa de Prêmios da Casa das Cores e da Coral. A oportunidade para você comprar com o melhor preço. A cada R$500 em compras de produtos Coral, você concorre a 4 motos 0 km. São ofertas imbatíveis. Coral rende muito balde 20 litros, R$ 284,90. Verniz Marítimo Sparlac galão 3,6 litros, R$ 94,90. Tinta piso Coral lata 18 litros, R$ 229,90. Casa das Cores, 6 unidades em Campo Grande, 1 em 3 Lagoas e agora nova loja em Dourados. Um ato de solidariedade realiza sonhos. Do João, de se formar. É isso aí, João! Da Camila, de ser mãe. O sonho da Dona Vera, de viajar pelo mundo. E do Pedro, de ter mais tempo para viver. Uma doação, 4 vidas. Eles estão esperando. Seja um doador. Iniciativa TV Morena. Com você. Ariclenes conheceu uma senhora muito especial com um grande talento. Como se chama? Cici, a imperatriz. Mas não é que ela desapareceu sem deixar pistas. Ela tava costurando aqui os vestidinhos, eu tava vendo. Eu vou te contar uma coisa, eu nunca vi nada igual, parecia autocostura. Eu conheço desse assunto, Chico. Eu vou te contar uma coisa, eu nunca vi nada igual. Tá. Onde será que ela se meteu? Hoje, vale a pena ver de novo.
11h27, estava aqui de olho nos números da Covid-19. Bom dia para você. A partir de agora, a MS1 está ao vivo para todo o estado e hoje é mais um dia de alerta para o novo coronavírus. Mais de 1.400 novos casos e 59 mortes foram confirmados no boletim de hoje. A Graciela Andrade acompanhou a divulgação de novos dados da pandemia e o que mais a Secretaria de Saúde disse sobre a doença aqui no nosso estado, hein, Graciela? É isso mesmo, Evelyn. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, se disse bastante preocupado com esses números, que mostra aí uma média móvel diária, tanto em relação às mortes quanto aos novos casos, muito alto esse número. Mas ele deu uma boa notícia, disse que o estado deve receber nesta semana novas doses de vacina contra a Covid-19 e com essas novas doses ele deve ampliar o grupo prioritário. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre isso, Evelyn. Obrigada, Graciela. Eu peço agora para que o Eduardo de Almeida, nosso repórter cinematográfico que está junto com você, mostre o movimento no local onde vocês estão agora. Graciela, gente, o Eduardo, estão no drive-thru. É um novo ponto de vacinação que começou a funcionar hoje na capital, tá? Eles estão ali do lado de fora, não tem problema, já a gente mostra mais. É mais um drive-thru no pavilhão Albano Franco, aqui em Campo Grande. Lembrando que hoje a imunização contra a Covid na capital está concentrada na aplicação da segunda dose, tá? Algumas pessoas estão me perguntando pelo WhatsApp. Então hoje não há imunização de um novo grupo, apenas a aplicação da segunda dose. E a Cláudia Geiger tem informações sobre a distribuição de doses. Cláudia fala sobre uma nova remessa que deve chegar aqui pra gente. É isso mesmo, a Graciela já adiantou que o secretário estadual de saúde informou que deve receber mais uma remessa, vai ser a 12ª remessa. Como é que resolve um dilema desse? Esse é o maior. Ainda é uma expectativa, a gente precisa lembrar que a última remessa que chegou, a gente só ficou sabendo quando chegaria e quantas doses 3 horas antes do avião pousar em Campo Grande. Então a notícia boa é que vamos receber mais doses, mas ainda não sabemos quantas. Por enquanto, ó, o pessoal vacinando aqui, segunda dose no drive-thru no Parque Ayrton Senna em Campo Grande. Obrigada, Cláudia. E olha, tem mais um alerta, porque por causa da pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer o tratamento contra o câncer. Há preocupação também para a queda na procura por exames de prevenção da doença. E Oswaldo Nóbrega tem as notícias policiais. Qual o seu destaque para essa segunda rodada do MS1, hein, Oswaldo? Evelyn, foi encontrado no canavial em Cidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, o corpo de um jovem de 22 anos que estava desaparecido desde domingo. Ele foi assassinado a tiros. Daqui a pouco eu trago as informações. Obrigada, vamos juntos até o meio-dia. Há pouco foi divulgado o novo boletim da Covid-19 pela Secretaria Estadual de Saúde e eu mostro para vocês então os números atualizados da doença por aqui. Temos até agora 224.697 casos confirmados, 1.236 casos suspeitos, 6.679 ainda estão em andamento, é um número alto, né? Se trata daquelas situações em que os municípios ainda não atualizaram as informações. 203.779 pessoas se curaram do novo coronavírus e registramos, infelizmente, 4.630 mortes até agora no nosso estado. Esse outro gráfico mostra pra gente que nas últimas 24 horas, deixa eu abrir junto aqui com vocês, foram 1.484 novos casos em Mato Grosso do Sul. Campo Grande continua liderando essa lista, 293. Numa unidade de pronto atendimento de Guarulhos. Lagoa, a gente chegou bem pertinho, registrou 283 novos casos nas últimas 24 horas e Dourados, na região sul do estado, registrou 153 novos casos. Falando mais então sobre as mortes provocadas pelo novo coronavírus. 59 mortes nas últimas 24 horas. Gente, que número absurdo. 22 mortes aqui em Campo Grande, 11 mortes em Três Lagoas, 4 mortes em Ponta Porã, 3 mortes em Itaquiraí, Aquidauana, Corumbá, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, registraram 2 mortes cada uma. E tem mais aqui, olha, Dourados, Bonito, Cacilândia, Camapuã, Paranaíba, Nova Andradina, Coronel Sapucaia, Brasilândia,
Uberlândia, Naviraí, Jaraguari e Cidrolândia também registraram uma morte. Reparem que o número, de cidades aumenta cada vez mais. Estamos falando aqui, gente, não são números, viu? De vidas que foram perdidas nas últimas 24 horas aqui no nosso estado. A Graciela Andrade traz pra gente agora outras informações que a Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje pela manhã durante a coletiva. É isso mesmo, Evelyn. O secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, abriu a coletiva informando aí que o estado deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Ele abriu falando, então, dando essa boa notícia. Ele disse que ainda não sabe o quantitativo, mas que deve ser em torno de 13 mil doses. Segundo o secretário, essas doses devem chegar aqui em Campo Grande amanhã, quinta-feira. E ele diz que vai usar essa remessa para ampliar ainda mais os grupos prioritários, que a intenção é vacinar os indígenas que vivem nas cidades, que vivem fora das aldeias e que, segundo ele, são cerca de 7... Agora há pouco, os números da pandemia, o secretário se disse bastante preocupado. Nos últimos 7 dias, a média móvel, segundo ele, tem ficado em torno de 1.300 novos casos por dia, o que, segundo ele, é muito alto. O número de mortes também, a média móvel nos últimos 7 dias tem ficado aí em torno de 50 mortes, o que, segundo o secretário, mostra aí que a pandemia continua descontrolada no estado e isso realmente é bastante preocupante. Evelyn. Obrigada, Graciela. Então, expectativa, para que Mato Grosso do Sul receba, então, mais um lote de carregamento com vacinas contra a Covid-19. Deixa eu chamar a Cláudia Geiger, que está ao vivo ali no Parque Ayrton Senna desde o comecinho do MS1. A Cláudia Geiger tem mais informações sobre essa nova remessa e também vai reforçar pra gente quem é que pode se vacinar hoje aqui em Campo Grande. Tem muita gente chegando agora, 11 horas e 33 minutos. Cláudia. Evelyn, então, boa tarde para quem está chegando. Vamos conversar primeiro sobre esse movimento aqui no drive-thru. Tiago Guerreiro está lá. O pronto-socorro ficou fechado ontem à noite, durante parte da manhã de hoje. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde de Guarulhos, já voltou a atender. Ainda dá para ver aí marcas da confusão. O homem que provocou todo esse quebra-quebra foi preso. Minha gente, a gente sabe que o momento é difícil. Já podem, inclusive, antecipar e vir para cá. Então é importante que as pessoas saibam que nos 50 pontos de vacinação de Campo Grande hoje só estão sendo imunizadas as pessoas que precisam receber a segunda dose. Agora a gente vai falar sobre essa nova remessa da vacina e a expectativa, como a própria Graciela disse, é de chegar amanhã. Só que a gente não sabe ao certo se esse número de doses prometido será o que vai ser enviado, porque normalmente essas informações só são confirmadas horas antes do avião pousar trazendo as doses da vacina. Enquanto isso, a gente vai fazer um pequeno histórico para que vocês saibam quantas remessas. Essa que deve chegar é a 12ª. A primeira remessa de vacinas, ela chegou aqui em Mato Grosso do Sul no dia 18 de janeiro. Foram 158.760 doses da Coronavac. No dia 24 de janeiro, chegaram mais 22 mil doses, só que da vacina Oxford AstraZeneca. A terceira remessa foi dia 25 de janeiro, com 10.200 doses de Coronavac. A quarta remessa, 32 mil doses de Coronavac, chegou no dia 7 de fevereiro. Aí a quinta remessa só chegou lá no finalzinho de fevereiro, dia 24. Foram 35 mil doses, sendo que 22.500 de Oxford e 13.200 doses da Coronavac, no total de 35.700 doses. A sexta remessa só chegou em março, dia 3, 27.800 doses de Coronavac. A sétima remessa também em março, dia 9, 30.600 doses de Coronavac. A oitava remessa, ela chegou no dia 17 de... Vai, Vai.
doses, 38.800 de Coronavac e 7.900 de AstraZeneca. E a 11ª remessa já chegou no dia 1º de abril. Foram 109.500 doses, 101.000 de Coronavac, 8.500 de Oxford AstraZeneca. É um número alto, interessante, o estado já recebeu muitas doses. Mato Grosso do Sul figura como o estado que mais imunizou proporcionalmente ao número de habitantes que vive aqui no estado. Então está imunizando rapidamente. A gente está tentando mostrar para vocês todos os dias essa corrida pela imunização. Então, para entender um pouco, a gente está mostrando agora as imagens aqui no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, no bairro Euro Rancho, e onde as pessoas chegam de carro, já não tem mais fila, já está bem tranquilo. Quem precisar tomar a segunda dose pode vir aqui. A capital já imunizou até agora 136.068 pessoas com a primeira dose, 28.988 já tomaram a segunda dose. Isso dá algo em torno de 15% da população aqui de Campo Grande. Então, Evelyn, olha, só para as pessoas ficarem atentas, com essas novas vacinas que devem chegar amanhã, a Secretaria Estadual de Saúde prometeu tentar ampliar um pouco a vacinação para chegar aí na comunidade indígena que vive nas áreas urbanas, mas a gente fica na expectativa para saber quantas doses chegarão e como é que serão distribuídas. Obrigada, Cláudia. Lembrando que aqui em Campo Grande são 61 pontos de imunização, contando com as unidades de saúde e também com os 2 drive-thrus, né, o Ayrton Senna e o que está funcionando a partir de hoje no Albano Franco. Hoje, gente, a vacinação só reforça. Podem ser feitos em plena crise da pandemia aqui no Brasil. Tem muita gente que continua indo às agências da Caixa em busca do auxílio emergencial e não adianta, né? Pois os saques em dinheiro só vão ser liberados a partir de 4 de maio. Só que muita gente procura a agência porque tem dificuldade em usar o aplicativo da Caixa. Um relatório da Anistia Internacional... Prioritário pelo Ministério da Saúde. O alerta foi feito pelo coletivo Comitiva Esperança, que faz trabalhos com as comunidades pantaneiras. A Secretaria de Saúde de Ladário havia informado que 39 famílias e 92 pessoas acima de 18 anos devem ser imunizadas nessa região, mas o município aguardava a chegada de vacinas destinadas a essas comunidades. A Secretaria de Saúde de Corumbá diz que os ribeirinhos serão vacinados durante o programa Povos das Águas, que ainda não tem um cronograma definido. Gente, a Secretaria Estadual de Saúde informou que enviou um ofício para o Ministério da Saúde cobrando essas doses específicas para os ribeirinhos. Segundo a Secretaria, na semana passada, o próprio Ministério da Saúde tinha pedido um levantamento com o número de vacinas necessárias para esse grupo. A Secretaria de Saúde do Estado afirmou que repassou os dados para o Ministério, mas até agora não teve nenhuma resposta. E nós também questionamos o Ministério da Saúde e continuamos aguardando um posicionamento, uma resposta sobre essa demora para iniciar a vacinação das comunidades pantaneiras e um prazo para que isso finalmente aconteça. A gente vai continuar cobrando e trazemos aqui novidades sobre esse assunto. Espero que logo, né, como dissemos aqui, o grupo faz parte de um grupo prioritário e merece receber a vacina logo. 11h39, sem mais notícias policiais, porque foi encontrado na tarde desta terça-feira em Sidrolândia o corpo de um jovem que estava desaparecido desde o fim de semana. Ele foi assassinado a tiros. Oswaldo Nóbrega está acompanhando, a polícia já sabe, né? Já tem pista de algum suspeito? Já, Evelyn, inclusive ele está sendo procurado pela polícia. Desde o dia do crime, na tarde de domingo, Evelyn, a polícia já vinha fazendo diligências para tentar encontrar o corpo desse rapaz de 22 anos aí, assassinado a tiros, o João Paulo Ferreira Braga. O corpo foi encontrado ontem à tarde num canavial no assentamento São Pedro, lá em Sidrolândia, por moradores da região. Segundo o delegado Diego Dantas, responsável pelo caso, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível confirmar no local se havia perfurações de tiros no corpo da vítima. O corpo foi levado para o IMOL para exames periciais para saber a causa da morte e a polícia já abriu inquérito para investigar os motivos do crime e tentar localizar esse suspeito que já foi identificado e está sendo procurado. Segundo o delegado, tudo aconteceu depois de uma briga entre os dois. Vamos ouvir o que disse então o delegado responsável pelo inquérito. De acordo com informações preliminares levantadas durante a briga, um deles teria efetuado um disparo de arma de fogo. Disse que não poderia ser aberto o processo por falta de documentos básicos. De acordo com a prefeitura, a denúncia teve motivação política. Depois de 24 dias, a Grande São Paulo voltou a registrar um índice de ocupação de UTIs menor que 90%. A redução é pequena, está em 88,9%, mas já é
uma redução, né, depois de um março com muitas altas. Essa evolução foi puxada especialmente... Os corpos do taxista de 53 anos e da esposa dele de 49 anos, mortos no caso de feminicídio e suicídio, caso que aconteceu em Bela Vista, região sul do estado. Oswaldo Nóbrega também já está ali procurando as informações, porque é um caso que você também está acompanhando, né, Oswaldo? Exato, Evelyn. O corpo do casal foi enterrado ontem por volta das 8 da noite, depois de 1 hora de velório restrito aos familiares e também aos amigos mais próximos. Esse caso aí de feminicídio, suicídio abalou aí a cidade de Bela Vista, no sul do estado. O taxista de 53 anos, ele matou a esposa a tiros, a dona de casa de 49 anos, depois atirou na própria cabeça. Pelas informações da polícia, Evelyn, eles tinham um relacionamento, um casamento aí de 30 anos, só que o casamento estava em crise no mês passado. Eles se separaram, reataram depois e na última segunda-feira a dona de casa pediu para terminar o casamento novamente e ontem ela foi assassinada a tiros. Tudo aconteceu nos fundos da residência do casal. Segundo a polícia, os filhos adultos que não moram na residência, eles passaram ontem pela manhã na casa dos pais, viram que estava tudo normal, aparentemente tranquilo, e foram embora trabalhar e depois ficaram sabendo aí dessa tragédia. A netinha de 6 anos ficou na residência, só que pelas informações da polícia, ela não viu essa tragédia, não viu o crime. Ela estava dentro de casa, vendo televisão, brincando, e aí nem escutou os disparos. Os moradores foram até o local e avisaram e chamaram a polícia. É mais um caso triste de feminicídio.